forma como a gente aborda é a forma mais importante, porque é ali que a gente determina provavelmente como esse paciente vai se comportar com o tratamento. Então, não problematizar necessariamente a postura da cabeça, não problematizar necessariamente o barulho que está acontecendo na articulação e não dizer que se ele não tratar, ele vai travar toda hora, né? Então, cuidado com essas palavras. E ao mesmo tempo, nesse paciente que chega, tem já experiência prévia com outros tratamentos, eu gosto bastante de perguntar para ele o que ele já fez e o que ele já teve de resultado. E aí a minha primeira pergunta é: e de tudo isso que você fez, o que te ajudou? E aí ela vai me dizer assim: isso aqui quando eu fazia isso me ajudava. Até para que na hora que eu for propor o que fazer, eu dizer assim: lembra aquilo que você fez, que você já me falou que não funcionou bem? Então isso daqui talvez não vamos fazer. Vamos para esse caminho, vamos tentar uma coisa diferente, para que ela não venha com aquela expectativa de fazer as mesmas coisas, né? Neste primeiro episódio do ano, falamos sobre a relação entre postura e DTM a partir da ciência da dor. A fisioterapeuta Yasmin compartilha sua experiência clínica e discute por que a postura isoladamente não explica a dor, reforçando a importância do modelo biopsicossocial no cuidado ao paciente. Um episódio essencial para quem busca uma abordagem mais crítica, atual e centrada no paciente no manejo da dor. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast de ortopedia, o primeiro de 2026. Estamos no passado, 2025, o ano acabando, a minha voz também, então qualquer falha aqui na minha vocalização, peço desculpas, né? Mas estamos aqui gravando o primeiro episódio para já começar o ano com tudo. E assim como 2025, 2026 vai estrear com Yasmin Al-Haj. Então, Yasmin, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fulco. Obrigada por esse convite de poder participar aqui. Tava com saudade de estar aqui com vocês no podcast e torcendo para que 2026 seja um ano com novos projetos, novas coisas para a gente poder preparar aí para os nossos alunos. Estamos aí com ideias, né, para a gente poder trazer coisas mais relacionadas à parte orofacial, cefaleias, para os nossos alunos. Muito bom, muito bom. E por essa temática, né, a gente está tentando entender, né, se o nosso público atende DTM, o que eles têm de dúvida, e a Yaya está aqui para representar esse time da dor orofacial, né, e ela com certeza vai trazer uma discussão hoje riquíssima para a gente poder discutir um pouquinho em relação à postura, DTM, vários fatos e mitos aí, um pouco dessa evolução, assim como todas as articulações, elas passaram, mas percebemos cada vez mais que o mundo da dor orofacial, ela está num mundinho um pouco à parte, no sentido de segmentação profissional, né, de como foi construído, e a Yasmin, assim como o Luiz Henrique, Maite, a gente tem um time muito forte do assunto, né, Yá? E é legal, assim, pensar que a gente está no mundo à parte, mas é bacana, inclusive, uma das coisas que a gente vai discutir hoje, que é o quanto a literatura da parte orofacial, né, quem produz essa literatura, está bem alinhada com o que está acontecendo nas grandes instituições que estão falando de dor. Então, a gente está acompanhando esse movimento aí da dor crônica também e do modelo biopsicossocial junto com as outras áreas. Tá bem interessante poder fazer esse paralelo. Muito bom, muito bom. Então a gente vai no nosso formato tradicional que vocês já conhecem. Yasmin vai fazer uma aulinha super breve, de certa forma, né? Porque eu sei que ela fica falando isso por uma semana, um mês, o tempo que precisar, né? Mas para contextualizar vocês, todo mundo ficar na mesma página e depois a gente trazer uma discussão bacana. Então, Yasmin, fica super à vontade, pode compartilhar os slides aí, a tela, e bora lá para ver esse conteúdo. Tá joia. Vou começar me apresentando um pouquinho, porque tem gente aqui que não me conhece ainda, e mesmo quem me conhece, talvez não saiba o caminho que eu trilhei ou as coisas que eu já fiz, né? Principalmente o que eu já estudei, o que eu já pesquisei. E por que que eu vou falar desse tema, né? As pessoas às vezes me relacionam mesmo com a dor orofacial, e isso tem um motivo, né? Acaba sendo a minha área de atuação principal. Mas eu tenho uma base aí que vem de um raciocínio bastante mecanicista, bastante cadeísta, né? Porque fazia parte das nossas formações, né? Esse ano eu vou completar 20 anos de formada e eu me formei em fisioterapia lá na PUC Campinas, né? Sou de Indaiatuba, do interior de São Paulo, e estudei em Campinas. Então, naquela época, era o que a gente estudava, o que a gente entendia, né? A base da fisioterapia estava muito relacionada com esse raciocínio. Então, nada mais natural que a minha formação passasse aí por todas essas fases que a maior parte dos fisioterapeutas que tem esse tempo de atuação também passaram, né?
Então, eu me formei primeiro em fisioterapia cardiorrespiratória, fiz a minha primeira especialização nessa área, trabalhei em UTI, lá em Taboão da Serra, no Hospital da Periferia, no Hospital Geral de Pirajussara. E aí, em 2009, que eu fiz a minha primeira mudança de chave aí da carreira, foi quando eu comecei a trabalhar com disfunção temporomandibular. Eu fui convidada por um grupo de dentistas para atuar nessa área e fui me especializar, fui me capacitar, fiz vários cursos na área. Entrei no mestrado em Ciências da Reabilitação na Uninove, fui orientada pela professora Daniela Biasotto, e já no mestrado eu conduzi o primeiro ensaio clínico, que foi um ensaio clínico que a gente fez com pacientes com disfunção temporomandibular, e a gente testou dois tipos de intervenção diferente, uma intervenção com foco mais muscular e uma intervenção com foco mais articular. E a gente fez uma avaliação do sinal eletromiográfico dos músculos mastigatórios e também avaliamos o equilíbrio estático desses pacientes numa plataforma de força, né, pré e pós-tratamento. Então, já pensando em correlacionar a parte orofacial com a postura corporal, né, global. É, Depois a gente, junto com o mestrado, né, eu acabei fazendo algumas outras formações relacionadas a essa parte de postura. Então, a formação do Rocabado, que era a básica, né, para qualquer fisioterapeuta que trabalhava com a parte orofacial, e algumas formações em posturologia. Eu fiz a formação do Bricot, depois eu fiz a formação do Busquet um pouco mais para frente, né? Então, sempre esse raciocínio cadeísta. E eu brinco que eu tenho um viés pessoal, né, familiar. Minha mãe é fonoaudióloga e trabalhava com raciocínio das cadeias musculares também, né? Então, uma atuação lá no orofacial através do corpo. Então, esse entendimento veio muito da base mesmo antes de eu ser fisioterapeuta, né? Quando eu estava em casa e no consultório vendo a minha mãe atender, eu já olhava para o corpo e para a face de uma forma mais integrada, né? Mais global nesse sentido. Em 2012 eu defendi o mestrado, mas ao longo do mestrado eu fiz uma formação completa em osteopatia, então lá pelo IDOT. E aí eu acabei virando professora. Logo na sequência, a Uninove me contratou. Eu fui professora de biomecânica e de cinesiologia até 2018. E em 2016, né, nesse período enquanto eu estava lá na universidade, eu defendi o meu doutorado. E no doutorado, também no mesmo programa de Ciências da Reabilitação, também orientado pela professora Daniela Biasotto, a gente conduziu outro ensaio clínico. Aí também com pacientes com DTM, mas com dor cervical associada. E aí a gente atuou com terapia manual na cervical versus placebo, né, com esses pacientes. Durante todo esse período lá, desde 2009, eu sempre cliniquei. Então, mesmo estando no mestrado, no doutorado, também dando aula, né, brinco com os alunos perguntavam, professora, você só dá aula, você trabalha também, né? Então, também trabalhava atendendo exclusivamente esses pacientes com dor orofacial, né? Depois que eu saí da Uninove, eu segui dando aula, hoje mais para pós-graduações, principalmente, para cursos, né? E aí foi assim que eu conheci vocês aqui do Fizinho Ortopedia, então estou ajudando aí a cortar um pouco de mato, né? A limpar os terrenos. E desde 2020, uma alegria aí durante a pandemia, né? A gente pôde se apoiar bastante produzindo os conteúdos que vocês conhecem aqui do Fizinho Ortopedia, da pós em dor, da pós em traumato, dos cursos da STAR. E aí, talvez, tendo mais coisa por aí, vamos ver o que a gente vai preparar para esse ano. Junto com o Fizinho Ortopedia, eu trabalhei com vocês na Tato, né? Fui head de operação. E aí eu brinco que eu já fiz de tudo aqui nessa empresa, já trabalhei com rede social, já fiz corte de podcast, um monte de coisa. Então, tá sendo um prazer voltar aqui e poder produzir mais conteúdo para vocês. Muito bom, muito É, bom. hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte deixa eu compartilhar aqui a minha tela para vocês. Então, hoje eu preparei para a gente poder conversar justamente sobre isso, né? Sobre se a postura importa para os pacientes com disfunção temporomandibular. E vou trazer para a gente um contexto histórico, né? Tentando entender o que que ao longo do tempo a gente foi entendendo, o que que ao longo do tempo a gente foi pensando e como é que a gente pensa hoje, né? Então, uma pequena introdução sobre disfunção temporomandibular, né? Lembrar que DTM é um termo coletivo, né? Que define disfunção ou dor na região de músculos mastigatórios ou na região articular, né? E até em estruturas associadas, né? Trazendo outras partes
mais próximas da região orofacial, né? Ela é mais prevalente em mulheres, mais prevalente em mulheres adultas, em idade laboral. Hoje a gente tem um custo altíssimo, né, em relação ao tratamento e também à incapacidade causada pela dor orofacial. Mas ela tem uma apresentação extremamente variada, né? Nem sempre os pacientes apresentam queixa de dor, embora a dor crônica seja o principal motivo para a busca para o tratamento para DTM. Então, as pessoas que procuram tratamento normalmente são pessoas que têm queixas dolorosas. Alguns pacientes apresentam limitação do movimento mandibular sem queixa de dor e ou, né, às vezes há queixa de dor associada, às vezes não. Alguns pacientes apresentam apenas ruídos articulares durante os movimentos e podem apresentar dor ou não. Então, a dor não necessariamente é a principal queixa, mas normalmente é o principal motivo pelo qual ele vai buscar ajuda. Por isso que a gente vê muitos pacientes no consultório com queixas de dor. Mas as queixas são variadas, as disfunções elas podem ser super transitórias ou elas podem ser de longa duração. Elas podem estar associadas a problemas que vão lá de um ruidinho articular, um clique, até uma dor super intensa, que altera a qualidade de vida desse paciente, que pode envolver a região orofacial toda, envolver cabeça e outros lugares, né? Então, alguns relatos aqui que a gente encontra, né, que os pacientes trazem, às vezes eles falam que a dor pode piorar no final do dia, às vezes eles acordam com dor. Às vezes essa pessoa fala assim: "Ah, eu acordo com dor, mas ao longo do dia eu vou falando, vou me movimentando e a minha dor melhora". Ou às vezes a minha limitação de movimento melhora, não necessariamente a minha dor, então melhora com o movimento, por exemplo. Ou não, o paciente pode dizer para a gente que ele até acorda bem, mas ele vai mastigar, ele vai entrar para a função, aí ele começa a ter desconforto. Tem pacientes que dizem que tem vergonha de comer na frente das pessoas, porque faz um barulho muito alto, então evita mastigar e comer. Quando vai mastigar algum alimento um pouco mais duro, um pouco mais firme, não sente dor, mas ouve o barulho, então se preocupa muito com aquele barulho, fala: nossa, pode acontecer alguma coisa muito séria, muito grave. Às vezes evita situações como sociais, como comer na frente dos outros, ou ir a um churrasco, ou algum evento que vai ter muita movimentação, porque sente dor de cabeça, ou sente fadiga, ou sente cansaço, né? Pacientes que contam que nunca teve isso e ficou lá no dentista com a boca aberta durante 1 hora para fazer um procedimento, e aí a partir disso passou a ter dor ou limitação, ou tem um histórico de 30 anos de dor e que essa dor ao longo do tempo foi mudando, né? Pacientes que têm queixas relacionadas a situações ali muito pessoais, né? Às vezes um beijo na boca fazendo barulho, aí tem medo que trave, né? Então, aqui nesses relatos dos pacientes, a gente já consegue observar que não necessariamente são só fatores mecânicos, ou são só fatores, né? Se dói ou não dói, ou se tem limitação ou se não tem, né? São fatores que também envolvem como a pessoa se sente com aquilo, né? Então, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho vergonha de fazer aquilo, eu evito essa ação ou essa atividade. Então, impactando nas escolhas que essa pessoa vai fazer no dia a dia em relação ao tipo de alimento que ela vai comer, à situação social que ela vai se envolver, né, ao tipo de movimento que ela vai fazer. Então, essa visão e esse olhar vai ter que estar muito presente, na atuação do fisioterapeuta. Hoje a gente tem uma grande confusão, né? E a gente está começando a clarear o caminho, né? Principalmente por conta da forma como a literatura foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, a gente tem uma região que é inervada, e tem relações musculares e relações anatômicas muito íntimas, né? Então, a parte da face, que é esse terço mais médio inferior, a parte considerada cabeça, que é uma parte anterolateral, e a parte considerada cervical, que é uma parte mais posterior e inferior, que é inervada pelo mesmo nervo, que tem uma relação anatômica de todas essas musculaturas e dessas articulações. Então, ao longo do tempo, os sintomas nessas regiões foram muito confundidos, né? A gente não sabia muito classificar, entender. E essa névoa agora ela está se dissipando. Então, na literatura e os órgãos mais respeitados, né, as instituições mais respeitadas da área, elas
estão fazendo critérios diagnósticos, índices específicos, para que a gente possa separar um pouco essa sintomatologia por localidade, para que a gente possa entender quais regiões são acometidas e talvez quais características a gente pode abordar, né? A forma como a gente pode abordar esses pacientes, mas também entender que algumas vezes essas características são sobrepostas ou essas sintomatologias são sobrepostas. E não só pela relação anatômica, às vezes, muitas vezes, pela forma como esse sistema nervoso central processa a dor desse paciente. Então, não necessariamente só as relações anatômicas locais, mas também a gente pensar na forma como o sistema nervoso central processa a dor, né? E como esses pacientes reagem a essa sintomatologia. Então, a literatura está caminhando cada vez mais para que a gente possa não só separar para poder pesquisar melhor, mas também para que a gente possa ter um entendimento melhor para os nossos pacientes. Então, basicamente, a gente tem dois grandes grupos relacionados à DTM, né, em que são os distúrbios mais relacionados à dor, e os distúrbios que eles chamariam de mecânicos, que seriam os distúrbios relacionados à articulação temporomandibular, e nem sempre o paciente vai apresentar um sintoma de dor quando essas características estiverem presentes. Então, dentro da dor, as mialgias, as cefaleias atribuídas à articulação temporomandibular, as artralgias, que são as dores mais localizadas, né? E as situações relacionadas à alteração do padrão de movimento, os desarranjos internos, os famosos deslocamentos de disco e as doenças degenerativas. Então, são características diferentes de pacientes diferentes que precisam abordar de forma diferente, mas não só porque um é muscular e o outro é articular, ou um é crônico e o outro é agudo, ou um tem um mecanismo específico e o outro não tem, né? Pensar justamente em como essas coisas se relacionam, se interligam, e aí em cada paciente a gente selecionar o que é mais importante dentro da queixa dele, né? Então, eu vou trazer um pequeno contexto histórico, não vou falar de todas as linhas, porque eu acho que o objetivo principal não é esse, mas dentro de uma linha do tempo, desde o primeiro relato lá relacionado à disfunção temporomandibular, que não tinha nem esse nome na época, né? Desde lá de 1887, a gente está trilhando um longo caminho. Por isso que eu ponho 2025 e reticências, né? Porque a gente ainda está trilhando um caminho do entendimento do que acontece com esses pacientes. Então, a gente iniciou com uma linha mais oclusionista, em que todas as alterações oclusais estavam sendo relacionadas diretamente como causa e efeito, né? Pensando em como a oclusão influenciaria as dores orofaciais, depois a linha neuromuscular, a linha psicofisiológica, e hoje caminhando, como eu falei para você, Foucault, no começo, né, que a gente está caminhando junto com o entendimento da dor. Então, conforme nós fomos entendendo mais sobre a dor, as pesquisas e os órgãos mais sérios relacionados, que estudam a dor orofacial e as cefaleias, começaram a caminhar também nesse processo, principalmente pensando que a gente tem um grandíssimo problema de saúde pública, né? Então, a dor musculoesquelética hoje é algo que tem um custo muito excessivo, enfim, atinge a população de uma forma muito bruta. Então, justamente nesse pensamento, a literatura também está caminhando nesse sentido. E eu puxei um braço aí nesse contexto histórico para a gente falar desse entendimento, considerando também como uma onda em que havia um entendimento de uma relação causal entre postura, oclusão e dor, né? E aí eu puxo isso lá da linha oclusionista porque é um raciocínio bastante mecanicista. Então, em relação à oclusão e DTM, o objetivo da aula não é esse, então não vou me aprofundar tanto aqui, mas a gente já tem evidência suficiente para não fazer uma relação de causa e efeito em relação à parte da oclusão e a disfunção temporomandibular, né? Então, a gente já tem um estudo longitudinal enorme, a literatura já conseguiu bater o martelo em relação a isso, né? Embora a gente entenda que existem algumas situações em que há uma necessidade do paciente fazer uma avaliação oclusal pensando nas interferências, pensando nas ausências e na utilização desse sistema estomatognático no sentido funcional da musculatura, mas não mais aquele pensamento anterior que se tinha, né, de fazer tratamentos muito agressivos, em que realmente os pacientes passavam por situações que não necessariamente acabavam trazendo um resultado final ali
tão adequado, né? Então, tratamentos caros, tratamentos agressivos, tratamentos irreversíveis. Então, dentro da odontologia, esse movimento já está acontecendo e já está bem estabelecido. Para os fisioterapeutas, quando a gente fala dessa relação da biomecânica crânio-cervical, quem que trouxe muito isso, nessa relação da postura com a boca e com a oclusão, foi principalmente o professor Rocabado, né, que veio para o Brasil muitos anos, durante muito tempo, e trouxe esse entendimento para a gente, né, ministrando vários cursos. Então, muitos fisioterapeutas que trabalham na área orofacial têm a formação ou se formaram com pessoas que tiveram a formação do Rocabado, que trouxe essa maravilha, né, da biomecânica para a gente, para que a gente pudesse entender a relação da cervical alta com a mecânica mandibular, e que isso realmente faz sentido quando a gente precisa, de alguma forma, ganhar uma amplitude de movimento, né, ou pensar em restabelecer funcionalmente a abertura de boca ou os movimentos mandibulares. Mas não necessariamente uma relação de causa e efeito relacionada à dor. Então, só porque a postura da cabeça é para frente ou a mecânica da cervical alta não é tão adequada como se gostaria, né? Eu entendo isso como a causa da dor desse paciente, né? Então, uh, correlacionar essas alterações mecânicas, biomecânicas, com o motivo pelo qual esse paciente tem dor, já é algo mais preocupante atualmente. Então, no sentido de que a gente possa usar esse raciocínio mecânico para poder raciocinar de acordo com a necessidade do meu paciente, principalmente funcional, e não necessariamente correlacionar com o fato desse paciente ter dor ou não. E aí, ao longo dos anos, a literatura, obviamente, foi tentando, né? Os pesquisadores foram tentando comprovar isso, né? Foram tentando validar essa hipótese, no sentido de, tá, então existe essa relação biomecânica, o que que a gente tem de comprovação em relação a isso, né? Então, hoje a gente consegue encontrar as três principais revisões sistemáticas sobre o tema, né? Então, as duas revisões mais antigas, né, dentro desse tema, uma é de 2020, 2006, a outra é de 2013, uma é meio que quase a sequência da outra, né, uma continuação da outra, mas aí a gente já vê problemas metodológicos importantes, né, em que para avaliar a associação ou a relação da disfunção temporomandibular com a posição ou a postura da cabeça, essas revisões sistemáticas colocaram tudo no mesmo saco, né? Trouxeram ensaios clínicos, ensaios coorte, caso controle, estudos transversais, séries de casos, né? Para poder fazer a análise disso. Então, já são vários desenhos de estudos inadequados para a gente poder responder essa pergunta, né? Mas ambas essas revisões, elas trazem que a metodologia dos estudos era muito ruim, né? Então, além de serem estudos inadequados para responder essa pergunta, nós temos uma baixa qualidade metodológica dos estudos que foram levantados para se poder fazer essas revisões sistemáticas. E a revisão que a gente tem mais recente, que é de 2023, é uma revisão que pegou 3 ensaios clínicos, né, para responder uma pergunta de correlação. Então, nós sabemos que ensaio clínico ele mede efeito de intervenção, não é um desenho de estudo para que a gente possa responder uma pergunta de correlação. Então, já é um levantamento, obviamente, inadequado, pensando em responder uma pergunta. Então, ao invés da gente simplesmente concluir numa revisão sistemática que existe uma baixa qualidade metodológica dos estudos que foram encontrados para responder essa pergunta, eu acho que a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo pensando em metodologia e tentar entender que o tipo de estudo que está sendo utilizado para responder essa pergunta está inadequado. Então, a gente está usando os estudos errados para suportar a hipótese. Eu não posso dizer que fazer essa intervenção vai ajudar o meu paciente, sendo que eu não tenho um estudo que mostre isso, né? Que mostre essa correlação. Não é porque eu tenho pacientes com disfunção temporomandibular que tem uma postura de cabeça anteriorizada que já significa que todo mundo que tem a anteriorização de cabeça ou uma postura de cabeça um pouco mais anterior tem um fator de risco para desenvolver disfunção temporomandibular. Então, nós já temos estudos longitudinais maiores, né? O Opera, por exemplo, é um estudo gigantesco longitudinal que avaliou, né, esses fatores de risco para o desenvolvimento da disfunção temporomandibular dolorosa, e a postura, por exemplo, não está nem
perto de um dos fatores encontrados, né? Nem a oclusão. Então, fatores comportamentais, alterações de qualidade do sono, alguns marcadores genéticos foram os principais, né? O que a gente principalmente observou como fatores que estavam mais relacionados ao desenvolvimento. Mas também foi um estudo que nos ajudou a observar a história natural de uma disfunção temporomandibular. Então, quando um paciente apresenta um sinal e um sintoma doloroso, será que ele tem um potencial de cronificação? O que pode levar esses pacientes a cronificarem? Será que todo mundo que tem um sintoma de dor articular, por exemplo, vai desenvolver uma disfunção temporomandibular incapacitante, crônica? E isso nos ajuda a entender quais procedimentos, tratamentos ou exames podem ser desnecessários em algumas fases do tratamento desses pacientes, né? Então, em relação a essa correlação de dor e postura, isso já está sendo estudado em outras áreas, né? Nós temos estudos de outros grupos, até de colegas nossos, né? Mostrando que a posição, né? A postura da coluna cervical, ela não está diretamente relacionada à sintomatologia de dor e que existem outros fatores que podem estar contribuindo muito mais do que necessariamente a posição específica em que se fica. A própria literatura relacionada à disfunção temporomandibular já não está mais olhando para isso, né? Já está olhando para outros fatores, para o contexto, para os fatores sociais, para os fatores psicológicos e também para os fatores biológicos, não só pensando nos fatores mecânicos, mas entendendo, inclusive, como as questões genéticas podem estar relacionadas a algumas pessoas cronificarem mais ou menos. Então, é o que eu comentei com você no começo, né? Então, não só fatores do ambiente, mas outras questões relacionadas a enfrentamento, a forma como a pessoa amplifica a dor, a capacidade desse paciente de modular sintoma, né? E o quanto que ele vai ter um risco para cronificar mais ou menos. E também isso vai depender dos pacientes, dos profissionais que esse paciente encontrar no caminho, né? O que esses profissionais vão falar para esse paciente ao longo do processo que podem ajudar ou, inclusive, transformar esse paciente num paciente mais crônico ou até, inclusive, dependente de tratamentos e procedimentos, né? Quando a Kathleen Sluka trouxe para a gente o trabalho da abordagem baseada em mecanismos, né? Eles classificam a disfunção temporomandibular lá na coluna da dor nociplástica, né? O que me preocupa um pouco, porque a gente não tem só uma característica nociplástica, né? A gente tem pacientes com mecanismos nociceptivos também, em pacientes com dor orofacial. Então, só colocar ele naquela caixinha de que é um paciente extremamente crônico, um paciente de difícil manuseio, difícil manipulação, em que a gente vai ter que só olhar para o processamento de dor, também é colocar num outro lugar que começa a trazer para a gente mais complicar um pouco mais o quadro, às vezes, de pacientes que podem ter uma resolução mais simples. Então, quando eu tenho, no caso, por exemplo, de uma dor nociceptiva, em que eu tenho uma estimulação periférica, um input periférico maior, né? Esses pacientes normalmente são os pacientes que a gente percebe que tem um histórico de microtrauma. Então, ficou com a boca aberta mais tempo lá no dentista, ou fez uma cirurgia e sofreu uma intubação orotraqueal, ou às vezes comeu um alimento mais duro, mais rígido, e que teve um aumento de demanda ali um pouquinho maior, e a capacidade ali não estava tão possível de suportar aquela demanda específica. Então, normalmente, esses pacientes, quando a gente faz uma abordagem um pouco mais mecânica mesmo, a gente acaba tendo um resultado interessante com esses pacientes, mas não só aquele fator específico mecânico, né? Então, como eu comentei com vocês, às vezes esse paciente fez um procedimento odontológico, ficou com a boca aberta, ficou com uma dor pós e por acaso alguém solicitou uma ressonância magnética e esse paciente lá tem uma anteriorização de disco, um disco que não tem uma mecânica considerada a mecânica ideal, e aí, de repente, uma coisa que era para ser um microtrauma, uma coisa que provavelmente teria uma história bem reduzida, algo que em 5, 7 até 14 dias teria uma resolução natural, foi encontrado provavelmente alguma coisa que vai gerar mais preocupação. Esse paciente vai toda hora achar que o disco dele está deslocado, e aí ele pode se tornar um paciente crônico
simplesmente pelo fato de ter feito um exame de imagem num momento que talvez não devesse, né? Então, a gente entender que existem situações, mesmo na dor nociceptiva ou nos pacientes que têm uma característica mais nociplástica, que existe um fator, pode existir um fator mecânico ali que a gente pode atuar, faz toda a diferença na hora que a gente vai tratar o nosso paciente. Então, eu gosto bastante de pensar na balancinha de capacidade e demanda, né? Então, o quanto de capacidade esse paciente tem para lidar com o sintoma, né? E aí, não pensar na capacidade só lá na força, na resistência, na capacidade de absorção de carga, mas entender o quanto esse paciente é capaz, por exemplo, de modulador, né? Como que está a capacidade de regulação do sono desse paciente, né? Então, entender que dentro de capacidade não é só a capacidade física estrutural, mas está dentro do sistema como um todo. E a demanda, entender o quanto de microtrauma e de macrotraumas esse paciente está sendo submetido, né? Então, se ele tem alguma característica relacionada a fatores que antes a gente chamava de parafuncionais, né? Então, excessos ou demandas excessivas, né? Tanto na mastigação quanto na movimentação, ou se tem no histórico dele algo que foi um pouco maior, que teve um trauma físico estrutural ali, para a gente poder entender o quanto esse sistema sofreu de demanda, né? Recebeu de demanda. Aí, Yasmin, mas faz diferença, né? Será que faz diferença eu entender tudo isso, né? Não é melhor eu ir lá e fazer as técnicas que eu aprendi ou falar para o meu paciente, olha, vamos aqui fazer um tratamento postural, né, em específico? E aí, por que que eu acho que faz diferença, né? Eu botei bem essa imagem do copo cheio transbordando, justamente para a gente entender assim, muitas vezes os nossos pacientes eles já estão com o contexto no limite, né? Então ele já chega para você com fatores contextuais em que dali já está transbordando. E de repente, se você escolher dentro de todas as coisas que ele poderia olhar, né, de hábitos de vida, de qualidade, de diminuir os microtraumas, se você escolher dentro disso problematizar a posição da cabeça e a postura que ele fica, talvez você seja muito menos resolutivo e talvez você crie mais um problema para essa pessoa que não tem tanta importância. Então, na hora de você escolher, dentro de tudo que você vai conversar com o paciente, qual é o fator dentro de todos que você encontrou que pode influenciar na percepção de dor dele, vai aumentar a chance de você ajudá-lo. E muitas vezes a posição ou a postura é o menor deles, né? Dentro dessa relação toda e de todas as coisas que podem influenciar ou estar modulando a forma, a experiência de dor desse paciente. Então, a minha fala hoje é mais para a gente pensar um pouquinho mais além da causalidade, da gente não ficar nesse raciocínio de que, então a posição da cabeça é essa, a ATM mexe desse jeito, e aí por conta disso esse paciente está com dor, né? Então, entender que talvez. Se eu tenho baixa mobilidade da cervical alta ou uma insuficiência muscular, eu posso abordar isso? Eu posso, mas entender isso como uma causa da dor do paciente, talvez seja extrapolar muito o entendimento e também, ao mesmo tempo, simplificar muito algo que tem uma complexidade muito maior quando a gente olha para o modelo biopsicossocial. Então, aquele famoso o que para quem, né? Qual é o desfecho, para qual paciente, essa solução é custo-efetiva para esse paciente ou não, qual é o tratamento que eu vou determinar. E aí, para a gente encerrar e poder conversar um pouco mais, para encerrar essa exposição e a gente poder bater um papo, é tentar entender, será que a postura importa mesmo na hora que eu for cuidar do meu paciente? E se ela importa, quando, né? Quando que eu tenho que olhar para isso, né? E aí, por que que algumas vezes o meu paciente melhora quando eu trato a postura, né? Aquele famoso na minha prática funciona, né? Então, qual é por que que isso acontece, né? Acho que a gente pode pensar em responder um pouco essas perguntas e as demais perguntas que você, Foucault, achar que faz sentido. Aqui eu coloquei algumas informações sobre onde vocês podem me encontrar, e se quiser discutir um pouquinho mais sobre isso, depois que a gente terminar a nossa apresentação aqui com o podcast. É isso, Fuco, bora conversar. Muito bom, muito bom. Yasmin, muito obrigado pela aula. Acho que é muito importante, né? A gente, e eu gosto muito de observar isso em outros cenários,
como, principalmente, acho que a evolução do que a gente teve da articulação acompanhou, né? Acho que fez esse puxadinho inicial para conseguir integrar mesmo o conhecimento da dor, influenciando no que a gente tem da DTM propriamente dita, da dor orofacial. Então, acho que é uma coisa importante que todas as articulações têm passado, né? Então, até quando você mostra a questão de nomenclatura, das possíveis patologias, como é uma coisa que foge um pouco até do que a gente tem de escopo inicial de formação, acho que muitas vezes acaba bagunçando, né? Pensar num sintoma como dor de cabeça, por exemplo, o sintoma mais comum entre milhões de doenças que existem, né? Então, acho que essa é uma coisa importante. E gostei muito de ver, né, um pouco desse raciocínio muito além do que se conheceu, né, do dor articular e dor muscular. E aí a gente tem o clássico, né, do RDC. Então, eu vou querer até perguntar, iniciar por aí, para entender, assim, o que que a gente fez com esse entendimento, por que não, né? Então, por que não a gente pensar em dor articular e muscular como sempre se foi ensinado, né? Então, acho que isso é importante porque todo mundo que começar a estudar DTM provavelmente vai cair nesse lugar por causa dessa ferramenta que é tão popular. Então, fala um Uhum. pouquinho como que você está interpretando essa ferramenta. Legal. O RDC, que hoje já tem uma versão um pouco mais atualizada, que é o DC, né? Então, inicialmente, por que que ele existe, né? Porque a literatura até 92, que 92 é a primeira, né, a publicação oficial dele, a literatura até 92 tinha a ferramenta para se diagnosticar disfunção temporomandibular, eram várias ferramentas, existiam outros questionários, mas cada trabalho fazia o diagnóstico de uma forma. Então, se entendeu na comunidade científica de que precisava primeiro ter uma ferramenta diagnóstica que unificasse isso, para que a gente entendesse qual foi o ponto de partida para se diagnosticar DTM, para depois você dizer se um tratamento funcionava ou não funcionava, né? Uhum, Então, a ideia foi unificar um pouco mais para que você pudesse ter uma caracterização melhor dos pacientes para que isso deixasse a pesquisa um pouco mais homogênea. Essa foi a função principal do RDC. Ele era realmente muito difícil de se usar no consultório, né? Porque tinha muitas camadas, né? Mas já o primeiro modelo do RDC, a primeira versão, ela já tinha um olhar para a parte psicossocial, mas de um jeito um pouquinho mais tímido. Depois a gente teve o DC, que foi essa segunda edição, né? E aí sai o R, que é o Research, né? Para já poder ser um pouquinho mais aplicado na clínica. E aí na clínica, né? Essa versão do DC já vem com vários construtos com esse entendimento mais psicossocial. Então existem várias ferramentas sugeridas, um pouco mais direcionadas para a parte orofacial, mas que avaliam várias coisas, não só os comportamentos, mas até o próprio mapa de dor, e inclusive ferramentas que medem catastrofização, entre outras coisas. Então, um olhar um pouco mais nesse sentido. Mas ele continua te dividindo para aqueles diagnósticos mais específicos, só que mostrando assim, olha, tem isso aqui também que é importante você olhar, né? uhum, E além disso, vieram outras ferramentas. Então, a gente tem o ICOP, que também está sendo revisado, que já traz os critérios para diferenciação dos tipos de dor orofacial, porque a dor orofacial não necessariamente vai ser musculoesquelética, ela pode ter outras origens, por exemplo, uma origem odontogênica, né? É uma ferramenta, inclusive, desenvolvida por dentistas, né, com esse critério, e que está muito íntima com as sociedades de cefaleia, né? Entendendo que a gente também tem formas de diagnosticar melhor a cefaleia. Então, é por isso que eu falo para você que é um movimento, né? Então, uhum, vários órgãos, várias instituições estão olhando para isso com a importância que se precisa e criando critérios específicos para que a gente possa entender melhor como avaliar e como trabalhar com os nossos pacientes, né? Então, até os sintomas dolorosos, né? O paciente tinha trazer para a gente uma sensação de dor difusa, e a pessoa me fala assim: ah, dói aqui, dói a minha cabeça inteira, dói aqui, vai até a escápula, né? Então, alguns falam que vai até o pé, né? Então, esse entendimento e já esse desenho que a pessoa faz, nessa mímica que ela faz, e fala uhum, assim, então, eu sinto aqui, eu sinto aqui, eu sinto aqui, eu sinto aqui, já me diz um monte de coisa, né? Que que não só uma ferramenta como o DCE é capaz de analisar e avaliar. Ela pode ser útil, ela nos ajuda a unificar a literatura,
mas na avaliação no consultório a gente vai precisar pensar nos outros construtos também, não só dividir entre muscular e articular não é suficiente mais. Uhum, perfeito. E eu acho interessante, né, porque são nomes populares e comuns que todo mundo que está a DTM, dor orofacial, vai chegar, né? Então, entender que Uhum, essa evolução, acho que ela sempre faz parte. E um grande resumo, né, eu diria que para que a gente está conversando, é conseguir entender do que a gente está vendo, né? Porque quando a gente fala principalmente desses fatores mecânicos, a gente está falando de uhum. coisas muito palpáveis, né? Então você consegue fazer uma avaliação onde você está enxergando e tentando ver minúcias para fazer essa correção. E eu acho que essa dificuldade de transicionar do além do que você está vendo para esse contexto, para esse impacto da dor, né? E aí chama atenção para aqueles seus slides iniciais, que é, por mais que a queixa seja de uma situação física, né? A gente está falando de um impacto que a pessoa está tendo na rotina, no cotidiano, que vai gerar uma Uhum. emoção, vai gerar uma repercussão, né, de funcionalidade, incapacidade, mas com repercussões psicológicas e sociais dentro de diversos contextos. Principalmente se a gente falar de alguém que tem uma dor de 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? Então, Uhum. imagine você deixar de fazer algo e uma hora você não percebe que você deixou de fazer também, né? Então, conseguir cavar Verdade. é importante porque para muita gente que ainda tem dificuldade de olhar para o psicossocial, entender que os relatos têm, né, uma parte biológica, psicológica, social integrada, é muito importante. Então, acho que é legal quando você traz um pouco disso para realmente conseguir pensar. E aí, né, até queria entender do teu lado, né? Acho que os pacientes chegam com certeza com essas crenças populares da postura, né, de querer abordagens manuais. E aí eu queria entender como que você traz para você para tentar ressignificar, se você consegue, ou se isso ainda fica meio perdido ainda para muito paciente, né? Então acho que é legal entender como que você está fazendo essa transição no teu consultório. Perfeito. A primeira coisa é justamente quando o paciente entra e ele traz a queixa, não querer colocar esse paciente sempre naquela caixinha do paciente super crônico, que tem milhões de outras coisas, né? A gente vai encontrar os pacientes que trazem queixas, às vezes eu tenho recebido muito isso. Que é o paciente, às vezes, que não tem sintoma doloroso, e ele chega para mim e fala assim: Ah, eu vim porque o meu RTM faz um barulho, eu tô preocupado, não sei o que é isso. Isso pode dar um Uhum, problema sério, né? Ou eu tô aqui porque eu abri a boca, travei, e eu acho que isso pode acontecer mais vezes e tal. Então, não necessariamente o paciente vai vir com esse quadro, né? Que é aquele quadro do paciente que já fez um monte de tratamento, já fez um monte de coisa. Então, tanto nesses pacientes que têm experiências prévias com tratamento e um histórico de dor longo, quanto os pacientes que chegam com quadros menos graves, digamos assim, ou mais corriqueiros, a forma como a gente aborda é a forma mais importante, é a coisa mais importante, porque é ali que a gente determina provavelmente como esse paciente vai se comportar com o tratamento. uhum, Então, não problematizar coisas que são normais, naturais e que tem, o corpo se adapta bem. Então, não problematizar necessariamente a postura da cabeça, não problematizar necessariamente o barulho que está acontecendo na articulação, e não dizer que se ele não tratar, ele vai travar toda hora, né? Então, cuidado com essas palavras. E, ao mesmo tempo, nesse paciente que chega e tem já experiência prévia com outros tratamentos, eu gosto bastante de perguntar para ele o que ele já fez e o que ele já teve de resultado. Então a uhum, pessoa me diz assim: eu fiz, já fiz de tudo. Eu já fiz acupuntura, eu já fiz massagem, já fiz liberação miofascial. E aí a minha primeira pergunta é: e de tudo isso que você fez, o que te ajudou? E aí ela vai me dizer assim: isso aqui, quando eu fazia isso, me ajudava. Ou quando eu fazia isso daqui, era péssimo. Até para que na hora que eu for propor o que fazer, eu dizer assim: lembra aquilo que você fez, que você já me falou que não funcionou bem? Então, isso daqui talvez não vamos fazer. Vamos para esse caminho, vamos tentar uma coisa diferente, para que ela não venha com aquela expectativa de fazer as mesmas coisas, né? uhum, Claro, tem paciente que vai ser mais resistente, que tem algumas crenças específicas, né? Eu tenho vários pacientes que falam assim: mas não é o meu travesseiro, né? Eu não preciso trocar o travesseiro, né? Então, assim, eu não preciso bater de frente. A minha pergunta é: o teu travesseiro tá te incomodando?
Você Uhum. acha que você gostaria mais de um travesseiro mais durinho ou mais molinho, né? Já experimentou? Então, ao invés de eu dizer assim, não, você precisa desta angulação, dessa posição para dormir e tal, a gente tenta não quebrar a crença, mas fazer o paciente pensar um pouco mais sobre aquilo. Eu acho que faz diferença. E se para ele fizer sentido trocar o travesseiro, tá tudo bem, troca o travesseiro, né? E aí pode ser que ele volte e diga assim, nossa, depois que eu troquei o travesseiro, eu fiquei ótimo, que bom, né? Uhum. Então, é um pouco isso, assim, é não tentar fazer essas quebras de crença e enfiar a goela abaixo só o que a gente acredita, né? E aí, por exemplo, a própria terapia baseada em exercício, quando a gente tem pacientes com dor orofacial, ela não é tão simples da gente introduzir, né? Porque a pessoa fala, mas a minha dor é aqui, por que que você está me pedindo exercícios e movimentos? Então, aí precisa ser um pouquinho mostrar o resultado, fazer, retestar na própria consulta, para que essa pessoa consiga perceber o quanto isso faz diferença e o quanto isso muda. Perfeito. E eu acho que esse ponto ele é bem interessante, porque acho que mais do que o que se faz e o que funciona é o que se interpreta, né? Uhum, Porque se esse lugar ele ficar meio desconhecido ou até meio difícil da interpretação mesmo, né? O paciente ele não sabe o porquê sim e o porquê não. O fisioterapeuta, uhum, se ele também não souber porquê sim, porquê não, e der explicações que ficam nesse lugar mais mecânico, vamos dizer assim, hoje, né, antes, eu já tive um momento que eu falava, não, tá tudo bem, fez o que precisava, pensando em intervenções ativas, tal, não sei o quê. Mas, sabendo que isso pode ser um efeito nocebo, ele uhum, é um lugar do porquê não, né? Então, eu acho que é muito importante, mais do que porquê sim, é pensar por que não. É a repercussão negativa que você pode gerar se a pessoa criar, né, o travesseiro de estimação dele e achar que ele só dorme bem por causa daquele travesseiro. ela não vai conseguir viajar nunca, né? Tem que levar tudo. Exato. E aí a pessoa tem que ter a cama certa, tem que ter o travesseiro certo, tem que estar na altura não sei o quê. E os travesseiros vão ficando velhos, né? Vai trocando e um dia que acabar esse travesseiro, vai que ele sai de fábrica, né? Aí ele nunca mais vai ficar bem. Então eu acho muito importante entender, porque nessas horas acho que o clínico confunde muito com principalmente as abordagens de efeito de curto prazo, os famosos quick Uhum, fix, né? Então a maioria das intervenções manuais tem que ser feito, mas eles são de curto prazo. Então uhum, se você não consegue, junto com isso, educar o paciente para o efeito ser sustentado, ele volta para o looping, né? Então, eu achei essencial que você pergunta, né? O que que você já fez e o que que você entendeu que aconteceu? Porque senão eu já uhum, chego atravessando, e eu acho que esse lugar de sair da hierarquia do eu sei o que você precisa na medida certa, ele é o lugar que a gente tem que assumir que a gente não sabe. E aí a gente uhum. vai fazer esses ajustes pro paciente, né? E aí eu Sim. acho que a questão postural, como você trouxe no finalzinho da aula, que é outro lugar bacana de pensar, né? Na postura propriamente dita, ainda mais porque a gente está falando de muitos hábitos parafuncionais que existem, né, no mundo, como que você direciona o paciente para esse lugar? Postura, hábitos parafuncionais, para ele tirar um pouco dessa hipervigilância e conseguir conviver com aquilo de uma forma, né, mais harmônica no dia a dia, até pelo que ele já escutou previamente, né? Sim. Quando a gente fala que os pacientes têm características muito diferentes, é muito interessante isso, porque eu fui descobrindo isso na pele, né? Então, quando me formei e aprendi sobre DTM, era sempre o bruxismo, o paciente que tinha excesso de atividade muscular e você precisava relaxar esses músculos, e ou era o problema do disco e você precisava melhorar essa mecânica. Então, meio que estava, né, tudo dentro disso, e paciente com DTM tem dor de cabeça. Então, era isso. Aí, no dia a dia, primeiro que eu fui descobrindo que dores de cabeça eram várias, possíveis e imaginárias. Às vezes os pacientes tinham condições sobrepostas, às vezes é um paciente que tem uma dor primária, uma enxaqueca, por exemplo, e também tem uma dor orofacial associada com outras características. Então, não necessariamente uma coisa era a causa da outra, e não precisava só relaxar masséter, né? Não Uhum, era só esse o tratamento possível. Outra coisa que também que eu comecei a observar ao longo do tempo, né, é que as características eram diferentes e começava a inquietar muito os pacientes que não tinham essa característica muscular enrijecida. Então, principalmente as mulheres, né? As mulheres mais alongadas, mais longilíneas, mais hipermóveis, tinham dor, e aí eu palpava os músculos e eu falava, mas cadê, né? Cadê a contratura muscular para eu o que eu tratar, né? Para solto eu aqui, poder que já está cuidar, solto, né? né? Que eu solto, que já está solto, né? E já é muito hipermóvel, né?
Então, as características físicas desses pacientes são completamente diferentes, os motivos pelo qual eles sentem dor também é diferente. Então, não dá só para eu justificar nesse sentido, né? Quando eu penso em abordagens, por exemplo, mais locais, mais pensando até nas parafunções que você comentou, eu preciso entender realmente qual é o impacto disso, né? Então, muitos pacientes, vou dar um exemplo, por exemplo, um exemplo de parafunção que é super comum em pacientes que têm mais mobilidade articular. Então, a queixa do paciente às vezes não é dor, é um estalido articular. E Uhum, aí, enquanto eu estou atendendo, avaliando, eu estou conversando com essa pessoa e observando. Aí eu vejo a pessoa fazendo o tempo inteiro, mordendo a boca, ou roendo a unha desse lado. Ou tem um paciente meu que, enquanto ele está falando, uhum, ele mesmo fica automobilizando. Aí eu só fico observando. Assim, aí eu falo, onde que faz o barulho? Ah, é desse lado. E aí você vê aquele movimento o tempo inteiro. A articulação temporomandibular tem um disco articular. Esse disco é sustentado por ligamentos. Se a pessoa tem uma hiperlacidão sistêmica ou se ela tem um hábito de mobilizar o tempo todo essa articulação, é claro que essa região vai ter mais mobilidade. uhum, Então, abrir a boca e fazer um barulhinho ali é esperado, é natural, tem mais movimento ali, está instável, tá? Existem formas da gente pensar em melhorar essa estabilidade? Tem exercício, tem várias coisas que a gente pode fazer. Mas esse hábito é um hábito que é maior e mais forte do que isso. Então, se eu não atuar nessa parafunção, provavelmente não vai mudar. Aí, Yasmin, mas esse paciente precisa mudar esse hábito? Isso pode causar um problema? Pode ser que ele viva a vida inteira com esse ruído articular e isso não seja um problema. uhum, Mas pode ser uma coisa que incomode. Se a queixa dele é: eu não gosto desse barulho, me irrita, eu fico preocupado, eu não sei o que é, isso me incomoda, eu quero que esse barulho suma ou diminua, eu vou dizer para ele: ó, tem estratégias que a gente pode fazer para melhorar um pouco, mas você vai precisar cuidar disso, disso, disso. Então, veja, não é a dor em si em específico, mas é olhar para o comportamento, às vezes um comportamento motor que está favorecendo a essa queixa em específico, ou uma característica estrutural. Essas mulheres hiperláxicas, eu recebo muitas, né? É uma característica muito comum. Elas têm dor e também têm hipermobilidade articular. Aí elas vão lá e fazem uma ressonância magnética e vê que tem uma anteriorização de disco. E aí o problema é que o disco está para frente. O disco vai ser para frente, o ligamento não sustenta. Mas a mobilidade dela tá ótima, tá até excessiva, ela abre pra caramba a boca, né? Então, tem uma alteração postural? Talvez tenha, porque não tem sustentação muscular, muitas delas sedentárias, ficam o tempo todo no computador e assumem uma posição de cabeça anteriorizada. Mas será que é esse o problema, né? Será que não é a quantidade de outras coisas, a falta de sono, muitas vezes a forma como ela lida com o estresse? Aí o exercício vai estar muito mais relacionado pensando em melhorar a qualidade de vida dessa pessoa como um todo do que necessariamente só um exercício local e tal. Agora, se eu precisar ganhar uma mobilidade da ATM, então a queixa do paciente é: não abre a boca, tem uma restrição de movimento. É lógico que eu vou olhar para a cervical alta. É claro que eu vou pensar em como é que está a mobilidade dessa cervical alta para eu ganhar uma amplitude de movimento mandibular. Porque existe uma interdependência dessas articulações. Mas aí qual é o meu objetivo? Ganhar mobilidade da abertura de boca, porque por algum motivo esse paciente perdeu essa amplitude de movimento. uhum, Mas não porque ele está sentindo dor, uhum, entende? Eu posso propor um exercício para cervical alta e esse paciente melhorar o desconforto, ele ter uma redução na dor. Mas será que é porque melhorou a postura da cabeça? Ou será que é porque eu tive um efeito do exercício, né? O exercício foi modulador, né? Então, é mais nesse sentido, né? A forma como eu proponho o cuidado. E sem problematizar, e sem olhar e falar assim: ah, não, essa sua postura aí precisa ver porque isso é um problemão, né? Porque esse paciente já está com aquele copo cheio transbordando, sim, né? Eu levar para ele mais um problema e mais uma coisa para ele olhar, eu tenho que trazer solução e não trazer uhum, problema, né? Eu tenho que trazer manejo. Então, tá bom, sua vida é assim? Como que a gente vai manejar? Por onde você quer começar, né? E aí a gente escolhe e seleciona o que que é mais importante. perfeito. E eu gosto muito, acho que a frase
que resume tudo isso é não condenar características do paciente. Porque quando Uhum, você faz esse julgamento, né, de causal, principalmente de uma característica ou de uma situação dessa, fica literalmente dentro do modelo, né, biomédico linear, onde você exclui todos os outros fatores, né? Então, quando a gente pensa em característica do paciente, você tem aqueles fatores não modificáveis, que aí é pior ainda, porque você está, né, apontando o dedo para alguma coisa que nem se modifica, né? Eu sempre uhum, brinco e faço piada comigo de como se alguém se falasse para mim que eu tenho dor porque eu sou japonês. Sim, eu não mudo essa característica de forma, não tem cirurgia plástica que faça, né, que mude isso, né? E tem algumas características que são modificáveis, mas ao mesmo tempo o equívoco eu acho que é muito, né? Eu adorei o exemplo, sempre uso o exemplo do hiper, do hipo, porque o fisioterapeuta é isso, né? Tá hipo, ele quer deixar hiper. Tá hiper, ele quer deixar hipo. Então, né, tem muito movimento, eu vou estabilizar, tem pouco movimento, eu quero ganhar. Só que é uma coisa tão subjetiva que qual que é o ponto bom, né? E normalmente ele acaba, obviamente, se guiando pela queixa do paciente. Então, ao invés de pensar nisso, abordar não é o problema, de novo, é o que interpreta, para você não achar que está fazendo uma alteração mecânica daquele local ou daquela situação e colocando num ponto bom, né? Porque a gente nunca achou esse ponto bom. Então, abordar não é o problema, e aí isso faz o que a gente sempre, né, tira, né, que é tirar o excesso dessa especificidade. Então, a manobra precisa ser feita, precisa ter qualidade, precisa ter segurança, mas ela não tem essa especificidade de ser na vértebra certa, para colocar no lugar exato, ou cromar a postura, né? Então, acho que tem várias dessas situações que são muito importantes, que eu acho que é o que a gente sempre tenta abordar muito, assim, né, com o nosso paciente. Então, acho que é um lugar que a gente precisa tomar muito cuidado com as interpretações estruturais que a gente sempre teve da fisioterapia, né? Então, o hiper e o hipo eu acho que é um lugar bom, e o exemplo da frouxidão ele é ótimo, porque é isso, né? Você está movimentando demais, você quer que movimente menos, está movimentando pouco, você quer que movimenta mais, mas você nunca dá alta também por esse critério, né? Então você fica lá trabalhando num lugar excessivamente que você não tem um ponto referencial, e isso é muito importante. É, e aí pensando, para onde você acha que a evolução, né, do tratamento da DTM, além desses aspectos que teoricamente a gente já se considera superado, né? Mas para onde que a gente precisa ir, Yasmin? Acho que esse lugar é bacana, né? Para onde iremos? É, esse para onde iremos acaba sendo um questionamento até pessoal, né? De carreira, né? Para o que a gente quer continuar fazendo, né? Se a gente quer ficar fazendo manobra para reposicionar disco, ou se a gente quer ajudar mais as pessoas a terem melhor qualidade de vida, viver melhor. Eu acho que se a gente olhar para os dados, né? A gente está falhando miseravelmente quando a gente olha para os dados de custo de saúde, né? Principalmente pensando em dor musculoesquelética, que é o nosso tema aqui, né? Então, a população mundial sofre disso, tem capacidade por conta disso, alguma coisa errada a gente está fazendo, né? Não Uhum, dá para achar que o modelo está correto, né? E a gente vê um movimento de adoecimento mesmo da população, né? A gente nunca. Todo mundo que você conversa, seja paciente, seja amigo, tá em algum nível de estresse, ansiedade, incapacidades físicas, pensando em até sedentarismo ou excesso, né? Ou uhum, se colocar no exercício num nível muito de alto nível, que também pode ser ruim ou na falta de, né? A minha realidade é mais a falta de, né? Então, os meus pacientes que eu recebo, na maior parte, são pessoas que estão dentro do mundo corporativo, o meu nicho aqui em São Paulo, onde o meu consultório é aqui na região próxima da Faria Lima, Vila Nova Conceição. Então, o meu nicho são de pessoas que estão vivendo um nível de estresse muito alto, trabalhando em ambiente corporativo, a maior parte dessas pessoas sedentárias ou um volume de exercício muito ruim ou muito pequeno, pensando no restante, e uma dificuldade de sono, assim, uma epidemia de insônia, digamos assim, né? Ou de transtornos do sono cada vez maiores. Então, a maior parte das pessoas dizendo que dorme muito mal, que dorme muito pouco, que o sono não é revigorante, né?
Então, alguma coisa está errada no todo, né, no sistema. Uhum. Então, eu fico pensando muito nisso, assim, sabe? Será que eu vou ajudar essas pessoas? Se essa pessoa que trabalha no mercado financeiro senta aqui na cadeira do meu consultório, diz que tem dor de cabeça o dia inteiro, todos os dias, não faz atividade física e, sei lá, trabalha 16 horas por dia e tem um bruxismo em vigília, e ela chegar para mim e eu olhar para ela e falar assim: mas a posição da sua cadeira que você fica, ou a sua cabeça está muito para frente, será que eu vou ajudar essa pessoa? Eu fico pensando nisso, de todas essas coisas que eu olho, e eu falo assim: eu vou escolher esse item para abordar. Tem tanta coisa Então, eu fico gritando aqui, ó. coisa gritando, tem pé, 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 né? Então eu fico, para onde estamos caminhando é ser capaz de olhar para essa pessoa e colocar a bola no chão e falar assim, olha, tem bastante coisa aqui para ser abordada. E a gente vai ter que olhar para tudo isso. Eu sei que não cabe olhar para tudo isso na tua vida agora. Vamos escolher uma coisa? Uhum. Essa queixa que você está me trazendo, eu acho que talvez movimentar um pouquinho mais possa ser bacana. Vamos tentar? Aonde você acha que cabe um pouquinho de movimento no teu dia, né? E aí a gente tenta, e normalmente é assim que eu tenho ido para os pacientes com essas dores mais persistentes, com essas dores mais crônicas. Sim. Então, eu tento fazer um raciocínio pensando, inclusive, em qualidade de vida. E é muito engraçado, porque assim, não é todo mundo que eu consigo convencer a fazer exercício pelo exercício pensando no sintoma. Uhum. A maior parte é para outras coisas. Então, a pessoa tem um objetivo estético, a pessoa tem um objetivo relacionado a algum item específico, sei lá, tá começando com uma osteopenia, com outras. Eu atendo muitas mulheres em idade próxima de menopausa, então elas estão ali fazendo, né, às vezes, acompanhamento com da parte hormonal e tudo mais. Então, eu brinco, eu falo assim, não importa o motivo pelo qual você decidiu fazer exercício, o que importa é que você vai fazer. Então, isso é muito legal, porque é muito mais nesse sentido e nesse caminho. Isso Uhum. para os pacientes que têm essa característica. Então, esse é o caminho que eu e Yasmin escolhi traçar, que é tentar ajudar as pessoas a viver melhor. Meio que tá no meu objetivo, sabe? No meu propósito, digamos assim, que é eu quero ajudar as pessoas a viverem melhor, não só pela forma como eu decidi viver a minha vida e as escolhas que eu fiz para mim, a forma como eu me comporto, né? E a forma como eu tento ajudar os meus pacientes a viver. Então, tá muito mais do que ela tá com uma dor no rosto, ou ela tem uma dor na cabeça, ou a dor dela é cervical. É como é que você tá vivendo a sua vida, né? Uhum. Recentemente eu tive uma paciente, uma senhorinha que veio por conta de uma queixa de dor cervical e uma artrose super importante, alterações de imagem, limitação de movimento, mil coisas, mas assim, como é que tá a sua vida? Ah, eu morava numa casa lá no sítio, eu mexia nas plantas o dia todo, eu fazia um monte de coisa, mas meus filhos estão preocupados, fizeram eu mudar para São Paulo, eu tô morando num apartamento pequenininho e eu fico o dia inteiro no celular ou na televisão. Sabe, não Mas a é culpa é o artrose do celular. pescoço. A culpa é o celular. Entende? Então, assim, eu falei, vamos, você é uma mulher tão, uma senhora maravilhosa, né? Eu falei, uma mulher tão maravilhosa, tão ativa, vamos achar essa atividade aqui de volta na cidade, né? Então, se a gente não olhar para isso e falar assim, esse pescoço tá para frente, e aí eu vou ter que tratar a postura, eu não estou tratando essa pessoa, né? Sim. Então, eu acho que esse, para mim, a forma como eu escolhi viver a fisioterapia daqui para frente, né? A minha profissão daqui para frente. Eu não seria feliz só mobilizando o disco articular. E eu acho que bate em pontos bacanas para a gente fechando aqui, que eu acho que um dos movimentos que eu, né, reforçaria muito, que a fisioterapia inteira tem que fazer é olhar para a pessoa antes da articulação e olhar para o que você consegue ajudar ele além do seu consultório. Porque acho que a gente se engana muito pelos efeitos e pelo que acontece naquele momento na tua frente no consultório e esquece que aquilo precisa ser sustentado além, né? Então, quando você fica focado muito, o paciente entende que tudo que ele fez e ficou bom foi só porque você fez. E isso tira total autonomia do paciente, né? Então, isso que a Yasmin fala é muito bacana, porque ele vai para essa direção de
Eu preciso gerar vida para esse paciente, melhorar essa qualidade de vida e entender o que que influencia nessa qualidade de vida. E existe uma dor também nesse meio do caminho, né? Então, a partir do momento, se você fizer o caminho inverso, né? A dor vai impactando e aí vai mudando tudo isso que a gente falou. É bacana porque a gente sai de, tipo, deixa eu olhar o que que tem, o que que eu mexo, o que que eu aperto, para depois devolver para a sociedade. Então, não é esse ajuste, né, que a gente faz corretivo. Então, isso resume bastante como a gente tem olhado. E para fechar, eu acho que uma fala sempre bacana, né? Quem quer estudar DTM, o que fazer? Né? Dor orofacial e afins, o que fazer? Do que se alimentar? Do que se alimentar, né? Eu acho que hoje nós temos alguns canais e alguns profissionais bastante sérios assim na área que têm tentado trazer esse entendimento que a gente teve no passado e colocar isso para o dia a dia, né? Para o que a gente tem hoje, para o entendimento de hoje. Você vai encontrar aí no mercado alguns aprimoramentos, algumas especializações, não necessariamente oficiais, né? A maior parte das pessoas fazem cursos livres, né? Então, acaba Uhum, fazendo o curso de um profissional, o curso do outro profissional. Existem algumas instituições no Brasil que têm formações que consideram um pouco mais completas, mas ainda não com a intersecção profissional que deveríamos, né? Com neurodentista e todo mundo junto, trabalhando em conjunto. Acho que ainda falta, né? A gente tem esse movimento para virar uma especialidade, né? Dentro ali do COFITO, então acho que daqui para frente, provavelmente a gente vai ter isso um pouco mais organizado entre os profissionais, né? A gente tem uma vontade, né, de desenvolver uma formação específica, né, em que contemple grande parte dos temas pelo qual os fisioterapeutas atuam diretamente. Eu acho que ter um bom entendimento sobre neurofisiologia da dor e modelo biopsicossocial é fundamental. E aí, dentro disso, você fazer aplicações diretas para essa parte da face, que é, é uma articulação, mas ela tem particularidades que, quando a gente não tem na faculdade, todo o sistema neural, todo o sistema muscular, ele é um pouco diferente de outras articulações, né? Então, principalmente, está muito relacionado com outras áreas do corpo que nós, fisioterapeutas, às vezes não temos a formação na graduação. uhum. Então, eu acho que, por enquanto, alguns cursos livres, aqui na Star a gente tem algumas coisas bem legais, né? E vamos desenvolver para o ano que vem. Então, quem está com vontade aí de aprender um pouquinho mais, fala para a gente o que vocês querem, o que vocês estão procurando, se vocês querem uma pós, se vocês querem uma certificação, se vocês querem cursos mais rápidos, se vocês querem cursos práticos, contem para a gente, porque a partir disso a gente consegue produzir o conteúdo que estiver fazendo falta para vocês, né? Vocês estão começando do zero, vocês já têm algum tipo de experiência, né, para que a gente possa modelar o conteúdo. Mas nós temos colegas excelentes aí também, fisioterapeutas que nós conhecemos, que têm cursos aí pelo país que também podem ser estratégias interessantes para esses físios. Muito bom, muito bom. Então, pessoal que tem, né, aparecido pacientes que trabalham com isso, queiram se aprimorar, tragam para a gente muitas essas dificuldades que vocês têm e demonstrem que vocês existem. Levantem a mão, né, para a gente entender certinho que vocês estão aí e disponível para poder se aprimorar. Então, Yasmin, agradeço muito o episódio. Se tiver alguma coisa que você queira complementar aí para a gente finalizar, né, ou só fazer uma mensagem de fechamento, fica super à vontade aí para a gente encerrar o episódio. Eu acho que a mensagem de fechamento pode ser num sentido, aí é uma mensagem bem pessoal, assim, que funcionou bastante para mim, e funciona, né? Que é, eu acho, primeiro, manter a curiosidade, né? Manter a vontade de aprender. E a segunda coisa é não ficar satisfeito com respostas muito simples, assim, né? E Uhum. não se apaixonar por métodos, técnicas, não Pessoas. ficar pessoas, né?
não ficar levantando a bandeira de uma coisa, né? Então, assim, eu acho que a gente teve esse movimento, né, na fisioterapia de grandes autores ou grandes pessoas que criaram seus métodos, as suas técnicas, deram seus nomes. Alguns deles pegaram o que o outro fez e só mudou um tiquinho e chamou de seu, né? E foi mudando. E aí eu acho que a gente levantar a bandeira de cada um deles, né, e dizer, ah, eu faço isso, o meu método é isso, eu só aplico isso, eu acho muito pobre, muito ruim. Eu acho que você ter a capacidade de extrair o que pode ser interessante de cada coisa e ter a capacidade de transpor aquilo para o teu paciente é o que te faz melhor, assim, sabe? Uhum, Pensando não só na técnica manual, mas pensando até nos conceitos filosóficos. E não estudem só fisioterapia, né? Assim, eu acho que estejam abertos para ouvir um pouco sobre filosofia, sobre comportamento, sobre psicologia. Eu acho que hoje grande parte do que eu sou no consultório veio também dessas outras coisas, assim, das coisas que eu leio, das coisas que eu estudo, das coisas que eu tenho interesse pessoal, né? uhum. Então, é basicamente isso, eu diria. Não se apaixonem por técnicas, se mantenham curiosos, tenham vontade de sempre melhorar. A gente nunca está pronto e não vai estar pronto. A gente vai só evoluindo e tem interesse por coisas além do mecânico específico, da anatomia, né, das coisas mais, né? Pensa um pouco mais, estudem mais e queiram e tenham interesse mais em comportamento, filosofia, entendimento do ser humano, por que que a gente se comporta assim. Eu acho que isso pode ajudar bastante, não só a nos tornar pessoas melhores, que acho que se a gente for, formos pessoas melhores, o mundo também é melhor, mas também que a gente pode ser melhor para os nossos pacientes se a gente se alimentar melhor também. Perfeito, perfeito, muito bom. Então, assim, a gente começa o ano de 2026 com o pé direito. Mensagem de começo de ano. Exatamente. Yasmin, muito obrigado pela aula, pela discussão. Acho que é todo mundo muito importante. Fiquem atentos se vocês forem perceber, não importa qual articulação que a gente está falando, tem uma direção muito semelhante no sentido multidimensional, né? Não de achar as mesmas respostas, mas de interpretações e realmente quais conhecimentos que a gente precisa agregar. E tomem cuidado, como a Yasmin falou, com esse reducionismo, né? Acho que o maior perigo é o reducionismo e pessoas que trazem coisas muito prontas sempre vai Vocês acabar sempre vão dificultar vocês em algum momento no futuro, né? É atrativo, parece bonitinho, mas cuidado que tem algum truque aí no meio do caminho. Gente, muito obrigada. Yasmin, muito obrigado pelo papo. A gente com certeza vai produzir muitos materiais. A gente só precisa que vocês também indiquem dúvidas, comentários, deixem aqui pra gente, manda para quem se interessar no assunto e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço, beijo, Yasmin, e até a Beijo. próxima. Beijo, Tchau. pessoal.